Jesus Cristo em Flandres, de Honoré de Balzac. Jesus Cristo em Flandres é um conto escrito pelo escritor francês Honoré de Balzac, dentro da sua longa série de contos, novelas e romances que integram a chamada comédia humana. Jesus Cristo em Flandres se encontra no 15º volume da sua obra, A Comédia Humana. Trata-se de uma história que o próprio narrador, Balzac, começa dizendo que baseia-se numa lenda. Seria a última viagem, a última visita de Jesus Cristo à Terra. Esse seria, numa linha, o tema de Jesus Cristo em Flandres. E aí ele começa a narrativa, inclusive não localizando exatamente época e costumes, né? Deixando assim meio solto, como se estivesse assumindo realmente aquele tom de lenda. Ele diz que várias pessoas, né, em várias gerações contam essa história com detalhes um pouco diferentes, e aí ele escolheu, né, o que ele ia colocar no seu conto. Ele começa dessa maneira, introduzindo a gente já nesse ambiente assim, em que os contornos, os limites são um pouco obscuros, um pouco indistintos, como se quisesse realmente marcar que estamos lendo uma história que é uma lenda, pode ter acontecido, ou talvez não tenha acontecido, ou pode não ter acontecido exatamente assim. É como se o próprio Balzac não quisesse se comprometer. E aí nós temos uma narrativa muito singela, muito simples. Trata-se de uma viagem de barco de alguns passageiros. Alguns são nobres e ricos, outros são pessoas simples e pobres, né? Pessoas de condições modestas, que estão atravessando o mar no barco até que acontece um vendaval, uma tempestade e, por fim, um milagre, ou vários milagres. O que chama atenção para mim nesse conto, Jesus Cristo em Flandres, é que, em primeiro lugar, nós temos o Balzac fazendo um contraste na sua narrativa, na sua descrição, entre os vários personagens e as variadas classes sociais ali dentro do barco, entre os passageiros. Especialmente entre a classe dos nobres e ricos e das pessoas de condição modesta, os pobres e as pessoas mais simples, né? De pouco conhecimento, de pouco estudo. E ele vai fazendo um contraste, vai fechando o contraste e se prendendo especialmente na distinção entre esses dois grupos. Embora você tenha variadas classes sociais dentro dos dois grupos. Um segundo ponto que me chamou a atenção é em dois momentos do conto, que é um conto bastante curto, tem mais ou menos umas 7, 8 páginas, em que o Balzac parece estar pintando uma tela para nós. No primeiro momento, é quando ele está descrevendo a disposição dos passageiros dentro do barco. Onde é que fica um, onde é que fica o outro, quem está olhando para o quê, quem está fazendo o quê, né? Como é o rosto de um, como é que é a expressão do outro. E aí eu fiquei visualizando aquilo como se o Balzac fosse um pintor que estivesse pintando uma grande tela enorme e eu estivesse olhando para aquela tela, vendo as pessoas que estão a bordo daquela embarcação e em que partes dentro da embarcação, na proa, na popa, elas se encontram. Parece que você está vendo uma tela nesse momento em que ele começa a descrever, como se fosse uma pintura mesmo. Eu tive essa sensação. O segundo momento em que eu senti isso é no parágrafo em que ele começa a descrever as mudanças no céu, anunciando a tempestade que vai se aproximar. Os tons do céu, das cores, das luzes que vão se modificando, que vão toldando o céu, vão mudando, né, as nuances das cores no céu, dá para você imaginar que é uma grande tela de um céu sobre o mar, dando aquele anúncio, né, da tempestade, mostrando que o tempo, o clima, né, a atmosfera vai se modificar dentro de poucos instantes, dentro de poucos minutos. E um terceiro ponto, que é o ponto focal, na verdade, desse conto, que, como eu disse, é um conto simples, é essa valorização da fé simples, da fé singela, daquelas pessoas que elas não questionam, elas não discutem, elas apenas creem.
Elas apenas colocam o seu coração naquela certeza que recebem daquele homem misterioso, que é o último passageiro que sobe a bordo do barco. E aí nós temos não só a valorização dessa fé simples, mas, num último momento, até mesmo da autenticidade, em contraposição, né? Em contraste também, se contrapondo também à hipocrisia. Assim como você tem a valorização da fé simples, né? Da crença simples, das pessoas que creem simplesmente, você acaba tendo no finalzinho, nas últimas linhas, de uma forma assim quase humorística, o Balzac valorizando também o fato de uma pessoa ser autêntica, mesmo que ela não seja necessariamente uma pessoa virtuosa ou boa, mas autêntica e não hipócrita. Jesus Cristo em Flandres é uma história simples, mas como acontece muito com os grandes clássicos, e o Balzac é um dos casos em que isso acontece bastante, você tem histórias simples narradas pelo Balzac, em que o mais importante é a forma como o escritor conta essa história, é a disposição de contar, é os elementos distribuídos dentro da história, é realmente a arte do estilo desse escritor, como em muitos clássicos.